Olá, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouco como foi a minha primeira viagem de avião durante a gestação. Na verdade, a minha única viagem, né, enquanto eu estava grávida. Fomos para São Paulo, eu, a minha irmã e o Max Rafael, meu sobrinho. Então foi muito especial porque foi a nossa primeira viagem juntos, só nós três. E também era a primeira vez que o Max Rafael andava de avião. Então foi muito legal ver a felicidade dele, as expectativas dele, foi muito incrível. Há uma dúvida entre algumas pessoas sobre viajar de avião no primeiro trimestre da gestação. Então, a não ser que você tenha alguma restrição médica, pode viajar normal, tá? Sem problema algum. Então, sobre a viagem que já estava marcada fazia um tempo, era só de um final de semana. E por ser algo bem rápido, a programação era bem apertada para a gente poder aproveitar e curtir o máximo aquele final de semana. E até então eu não tinha sentido nenhuma mudança fisicamente, sono, fome ou cansaço, até porque se eu tivesse sentido alguma coisa eu teria cancelado, remarcado, teria esperado passar pelo menos o primeiro trimestre. Ali eu estava mais ou menos de uns 2 meses, eu acredito. Então nós fomos no sábado de manhã, bem cedinho, para retornar no domingo no final do dia. E esse dia foi muito cansativo. A gente andava muito a pé, né, para ir nos lugares e começou a me bater o cansaço, me começou a bater o sono. E foi assim, foi um dia muito difícil. Eu tava me arrastando. A vontade que eu tinha era só de ficar no hotel, dormir o dia todo. E só que a gente estava ali, estava com a minha irmã e com o Max, e eles não conheciam muita coisa. Eu queria ser a guia turística, digamos assim. Então eu tinha que fazer aquilo por eles, pelo Max, né? Imagina a gente ter saído daqui para São Paulo para ficar no quarto de hotel. Ainda assim, a gente conseguiu aproveitar, eu consegui curtir, sim, foi muito bom ver o Max, assim, tendo aquelas experiências pela primeira vez, então valeu a pena todo o meu esforço, assim, mas hoje, com certeza, eu teria remarcado, teria cancelado, não faria novamente, né, no primeiro trimestre. E rapidamente eu quero falar também um pouco sobre os lugares que a gente foi lá em São Paulo, porque foi muito legal, lugares muito legais para ir com crianças, sabe? O Max amou, nós adultos, obviamente, também amamos, mas é bem legal e são lugares que eu quero voltar com o João assim que ele tiver maiorzinho. Então, o primeiro lugar que a gente foi no sábado de manhã foi no Museu Catavento, que fica no centro da cidade. Eu não sei se vocês conhecem, eu conheci há pouco tempo, até então nunca tinha ouvido falar, e é um lugar muito legal, um lugar enorme e que dá para ficar facilmente assim o dia todo, passar o dia lá. Ele é dividido por áreas, tem a parte de ciência, tem a parte de biologia, de geografia, de história, enfim, é muito legal. E ele é 100% interativo, então não é nada chato, sabe? E além de ser uma experiência bem legal, a entrada é super baratinha e tem sempre um dia da semana que a entrada é gratuita. No sábado que a gente foi, a gente não precisou pagar, é só se cadastrar pelo site, precisa fazer esse cadastro antes, eu acho que na hora também dá para fazer. A gente fez antes já e não precisou pagar nada. À tarde, a gente foi no Escape Hotel, que eu vou tentar explicar um pouco sobre o que é. São várias salas divididas por temas, então existe temas mais assustadores, eu acho que a maioria são temas de terror, inclusive. Então, na época, tinha a cabana, tinha a Sexta-feira 13 e tinha alguns temas um pouco mais leves. Então, a gente escolheu um tema mais leve, justamente por eu estar grávida, né? Então, existem algumas restrições que tem que olhar, que é gestantes ou idosos ou com algum problema cardíaco, enfim. E o tema que a gente escolheu foi a caça ao tesouro. Basicamente, a gente fica preso dentro de um lugar, dentro desse ambiente, e ele é muito bem caracterizado. Realmente a gente se sentia dentro de um filme, sabe? Muito lúdico, muito legal. Sério, é uma experiência incrível. Então existem várias pistas escondidas nesse lugar, e a ideia é a gente ir procurando e revelando, e a cada pista nova a gente vai avançando, e o objetivo final é encontrar o mapa, nesse caso, né, do tema que a gente escolheu,
encontrar esse mapa do tesouro e também a chave para a gente conseguir fugir desse lugar. Então tem até 1 hora para a gente descobrir todas as pistas e conseguir fugir desse quarto, digamos assim. E a gente não conseguiu, mas a gente chegou bem pertinho. Então é mais uma experiência muito legal que vale super a pena. Depois dessa atração, já era final da tarde, estávamos muito cansados porque a gente já tinha madrugado para viajar, né? E à noite tinha ainda programado um restaurante para levar o Max Rafael, que era um restaurante temático inspirado no Harry Potter. Porém, nesse momento eu já estava entregue, a gente foi pro hotel, a gente tomou banho, deitou um pouco, descansou e ficamos pensando, decidindo se a gente realmente sairia ainda ou não, ficaria no hotel. Mas eu fiquei com dozinha do Max, sabe? Porque ele estava animado com a ideia desse lugar. Então a gente resolveu ir. Eu pensei, vamos, e nem que a gente fica pouco tempo e volta, mas pelo menos para conhecer. O lugar se chama Magia e Bruxaria, também muito bem caracterizado, a decoração. Você também se sente dentro do filme, sabe? Eles têm várias atividades para fazer com as crianças, é muito legal. Mas eu sugiro que seja feito com calma, descansados. A gente não conseguiu aproveitar tanto porque a gente estava muito cansado, até o Max estava muito cansado. Então a gente foi lá, a gente jantou. A questão gastronômica, não sei se vale muito a pena, não tem muitas opções, eram só lanches. Então a gente comeu hambúrguer, mas a experiência em si vale muito a pena. A gente não aproveitou muito, mas eu voltaria lá em outro momento, bem mais descansada, enfim. Eu acho que é legal também. Então, dia finalizado, voltamos pro hotel. Eu tava muito cansada, muito cansada. Hoje eu penso assim, meu Deus, que loucura, assim. Eu acho que eu não tinha noção também do quão pesado seria para mim naquele momento. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, ver o Max feliz daquele jeito e nós 3 juntos aproveitando, valeu a pena. No domingo nós não fizemos nada porque realmente eu não tinha mais condições. A gente dormiu até mais tarde, ficou no hotel e nós fomos almoçar. Agora eu já não lembro se foi no sábado, se foi no domingo, mas eu acho que foi no domingo. A gente almoçou do lado do hotel para não ter que sair também. Então a gente almoçou num lugar que era bem ok, não era nada demais, mas era bem organizado, bem limpo. Aparentemente era um lugar bom, assim. Depois a gente se organizou, já tinha que voltar para o aeroporto para retornar para casa. E na volta, já no aeroporto, eu já comecei a me sentir. E eu comi um lanche também no aeroporto, tá? Então, até hoje eu não sei o que me fez mal, que eu já vou contar aqui para vocês. Na volta para casa, eu já comecei a me sentir mal. Quando a gente chegou em Navegantes, eu já estava bem ruim, aí eu tinha que voltar dirigindo. Eu voltei assim porque precisava, não tinha muito o que fazer, voltei dirigindo e eu sei que em casa eu comecei a passar muito, muito mal. E eu estava sozinha naquele dia, porque meu marido estava viajando e também era uma viagem que já estava marcada antes da gravidez e eu estava sozinha em casa. E eu passei muito mal naquela noite, eu comecei a vomitar muito, tive diarreia, foi uma noite horrível, que eu não dormi nada, que eu passei basicamente no banheiro e no outro dia eu não conseguia ficar em pé, eu nunca tinha me sentido daquela forma, assim, eu estava muito, muito mal, e aí eu fiquei bem preocupada. Eu chamei um Uber e fui pro pronto-socorro. Então eu tinha pego uma intoxicação alimentar, que como eu falei, até hoje eu não sei se foi do restaurante lá em São Paulo ou se foi do lanche do aeroporto, mas me fez muito, muito mal e eu estava extremamente desidratada, então eu tive que ficar um pouco internada e receber soro na veia até eu me recuperar um pouco a energia para poder ir para casa. Tinha ficado bem assustada da maneira que eu estava e assim que passou eu comecei a pensar no que eu tinha comido, enfim, no lugar, mas também agora não faria mais diferença. Mas aí eu entendi a importância da gente cuidar dos lugares que a gente vai. Sabe aquela coisa que os médicos indicam? Só ir em restaurantes de confiança, que a gente já está acostumada, que a gente já sabe a procedência dos alimentos. E isso a gente não se refere só, tem a questão do sushi, né? Que a gente fala que depende do lugar, que sabe como é manuseado, né? O salmão e tudo mais. Mas eu acho que isso serve para todo tipo de refeição. Realmente cuidar nos lugares que a gente vai almoçar ou jantar fora, sabe? Cuidar da procedência,
tentar ir em lugares que a gente já está acostumado. Então é algo que não é besteira, sabe? Que é muito importante a gente cuidar, para não colocar em risco desnecessariamente o nosso bebê, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a cuidar muito mais. Então, essas foram as minhas experiências da minha primeira viagem, algumas boas e algumas ruins, mas acho que de tudo a gente consegue aprender algo também. No próximo vídeo, eu quero contar como foi o meu primeiro trimestre, então, da gestação, para fazer esse fechamento, sobre sono, cansaço e tudo que eu senti nos meus primeiros 3 meses. Até mais, então, tchau!